Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que traz bastante dúvida. Vamos desvendar aí os problemas que envolvem a largura de pulso versus a intensidade. Isso causa muita confusão e nós vamos resolver esse problema hoje de uma vez por todas. Então eu convido você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho das notificações para que você possa receber os avisos aí todos os momentos em que nós trouxermos novas aulas, novos conteúdos aqui para você, tá bom? Acompanhe a gente aí que nós vamos em frente desvendando esse caminho aí da eletroestimulação e deixando ela cada vez mais fácil para você. Bora lá então? Muito bem, aqui estamos. E olha só, nós vamos construir um cenário para entender de forma progressiva, de acordo com a forma que você programa no equipamento e também com elementos visuais, entender como é que se constrói esta onda, como é que se constrói a largura de pulso, a dose, como que tudo isso se combina em uma forma visual para facilitar o entendimento, porque afinal de contas nós não enxergamos a eletricidade. E fica muito difícil quando regula os aparelhos não ter esse visual. Então quando você constrói de uma forma visual, eu acredito que facilita muito o entendimento. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos utilizar um espaço-tempo para construir a nossa onda. Esse tempo de onda dos nossos equipamentos, ele se constrói dentro de um segundo. Então está aqui a nossa seta horizontal representando para nós o espaço-tempo. A altura dessa onda, nós vamos representar aqui pela seta em vertical e já trago para vocês a primeira unidade de medida importante de relembrarmos nesse momento, que é o miliampere. Então o miliampere, na verdade, é o último dos parâmetros que você vai trabalhando no seu equipamento. Então depois de administrada a largura do pulso, a frequência que você deseja segundo os seus objetivos, você vai clicar no Start do seu equipamento e a partir daí ele estará apto para você ir acrescentando a miliamperagem e administrando isso no equipamento. Isso vai coincidir no final de tudo aqui com a situação de entendimento de dose ou a intensidade que o paciente vai experimentando. Então, neste botão, nós vamos acrescentando a amperagem, mas você vai perceber ao longo da nossa conversa que esta percepção ela vem de uma somatória, não só da amperagem que você vai administrando, mas ela precisa de um espaço para ser depositada. E este espaço é justamente a largura do pulso, que é o primeiro parâmetro que você determina. Então, para a gente entender melhor, nós precisamos aqui de uma onda, uma representação de onda no nosso cenário para construir o nosso raciocínio, nosso entendimento. Perfeito. Aqui nós temos então em azul um semiperíodo positivo, a parte de cima, um semiperíodo negativo, a parte de baixo. Não precisamos nos preocupar com isso nesse momento, porque no nosso cenário estamos pensando em uma corrente alternada, então o equipamento faz a troca desse positivo e negativo constantemente. O que é importante entender aqui é que a largura de pulso, ela se dá somando então o espaço ocupado tanto pelo semiperíodo de cima quanto pelo semiperíodo de baixo. Então olha só, dessa forma fica bem tranquilo de entender o que é a largura desse pulso. Você foi lá no seu equipamento e o primeiro recurso provavelmente que você vai encontrar para acertar, dependendo da corrente elétrica, é claro, se estivermos falando aqui de TENS ou de FES, o primeiro recurso que aparece para você organizar, para você programar, é a largura de pulso. E a unidade de medida, ela se dá em microsegundos, por isso nós temos aí a representação pelas letras U e o S. Perfeito? Amperagem pelas letras MA. Ok. Como é que fica então agora o desenvolvimento desse nosso raciocínio? Eu preciso entender que além da largura desse pulso, ele tem uma dimensão agora em altura. Então vamos lá. Nós precisamos aqui representar esta altura da onda, ok? Isso, pessoal, em física, nós vamos utilizar um termo, talvez já é um termo conhecido de vocês, mas nem todo mundo conhece. Então fica aqui para nós, a título de conhecimento, nós estamos falando da elongação desta onda. Você pode usar como sinônimo a amplitude, a altura. Não vamos criar caso aqui, nesse momento não é necessário. O que é importante você entender que numa visão bidimensional aqui, de duas dimensões apenas, eu informo para o meu equipamento que eu preciso de um espaço para colocar carga. Então, olhando todo este pulso azul, é a carga que você determinou. Determinou como? Apertando um botãozinho, que normalmente é o botão de dose. Vamos representar aqui, então, o botão mais e menos, a nossa dose. Depois de tudo preparado, você dá o start no equipamento e vai clicando no mais e vai administrando dose. Vamos supor, criando o nosso cenário aqui, que nós estamos trabalhando neste momento com um valor de 100 mA, ok? Então, estamos aqui na nossa altura de onda, determinando neste momento 100 mA. Perfeito. Mas antes de aplicar esse 100 mA, é interessante imaginar que o pulso estava dessa maneira. Veja bem, muito baixo, ou seja, a amplitude, a altura dessa onda, ou a elongação dela, quase não é perceptível para nós. Eu deixei desse tamanho para ficar visual e nós podemos aqui imaginar da seguinte forma. Eu posso representar esta altura de onda
com um valor mínimo aqui de 1 mA. Perfeito. Vamos trazer aqui uma seta de amplitude e você tem um pulso agora, o nosso segundo pulso, com apenas 1 mA. Esta carga, então, é relativamente baixa. O seu paciente provavelmente está sem percepção de choque. Então, ele está aqui em um nível subsensorial. Depois de tudo preparado, depois que você determinou essa largura de pulso, que você determinou também a frequência, inclusive eu convido você a assistir a nossa aula, onde nós falamos um pouquinho sobre frequência, que vai deixar aí um pouco mais completo o entendimento sobre estas três grandezas, então, que nós lidamos nos nossos aparelhos. Mas olha só, nós já podemos, ou melhor, já entendemos que aqui existe largura de pulso, existe uma amplitude. Como são 2 pulsos na nossa representação, no nosso cenário, eu posso dizer que é uma frequência agora de 2 Hz, porque a frequência nada mais é do que uma repetição de um evento dentro de uma unidade, um espaço de tempo. Perfeito. E aí construiu, então, essa largura de pulso e a frequência. Como eu disse antes, o último botão que você trabalha é o de miliampere, ou seja, administrar a amperagem, apertar o botão de dose. Muito bem. A gente pode imaginar aqui, trazendo um terceiro pulso, a seguinte situação. Trabalhando com um pulso mais largo, mas na mesma altura, como que fica isso? Vamos lá, vamos dar números para essa largura de pulso também. Supondo que você está trabalhando com 75 microsegundos. É um ótimo número para trabalhar quando você utiliza eletrodos de dimensões menores, do tipo caneta, do tipo agulha. Porém, se você for trabalhar com eletrodos maiores, eletrodos de silicone e carbono, os eletrodos autoadesivos, de 5x5, enfim, eletrodos maiores, você pode trabalhar seguramente com 500 microsegundos, 600, o máximo que o seu aparelho dispor aí para você. Por quê? Porque a representação, na verdade, de dose, ela vem quando você diz para o aparelho, a minha largura de pulso é esta, e eu vou começar agora a preencher com carga. Então, como é que ficaria isso em um visual? Veja bem, nós temos aqui a mesma largura de pulso, então, no nosso segundo pulso. Vamos colocar o mesmo valor, também 75 microsegundos. Ok? Agora, no terceiro pulso, eu tenho, num visual já deu para perceber que é praticamente o dobro, então eu preciso criar o visual de valor para isso também. Veja bem, se eu venho com um pulso na mesma amplitude do nosso primeiro, você já deve ter entendido a grande sacada aqui, que a largura que eu determinei agora, uma largura maior, olha só, se dobrou essa largura, nós passamos então de 75 para 150 microsegundos, percebe? E utilizando a mesma miliamperagem, perceba a diferença de volume que nós temos. A elongação da onda é a mesma. Então, olha só o raciocínio que nós construímos aqui. Depois que eu organizei o meu equipamento na largura de pulso, eu disse para o meu equipamento, eu quero que você deixe um espaço aí para que eu possa depositar a carga, a amperagem. Então, primeiramente, o nosso pulso aqui começou com 75 microsegundos. Nós administramos uma dose aqui, uma intensidade de 100 mA, e na segunda representação, apenas 1 mA. Perceba a diferença, pouquíssima carga. Olha a comparação agora, 100 mA, aqui no nosso terceiro pulso também 100 mA, porém qual é a diferença? Agora eu tenho um pulso mais largo, é um pulso com o dobro dos outros, em relação ao segundo e ao primeiro. Isso diz para mim, na prática, que se eu já começo o meu trabalho com uma largura de pulso maior, eu preciso administrar menor intensidade e já alcanço uma percepção sensorial muito boa. E já posso alcançar também um nível motor muito bom. Então, o que determinou a carga dentro deste espaço e o que formou esse pulso foi a somatória da largura, novamente, repetindo, do espaço que você disse para o aparelho, eu quero X espaço, 75 microsegundos, eu quero 150 microsegundos. E a partir daí, de determinar esse espaço, você começa a preencher com o botão de dose, com a miliamperagem. Então, isso tudo é muito seguro. Muitas pessoas confundem, acreditando que se colocar a largura de pulso muito alta, vai ter um pulso muito potencial que pode ser prejudicial, quando na verdade a razão não é essa. O controle disso está na sua mão, no botão de dose, de intensidade. Perfeito? É onde você vai aumentando a altura, aumentando a amplitude desta onda. Sabendo destes diferenciais aqui da construção de um pulso, eu acredito que já deve ter ficado muito mais fácil para você imaginar, pensar e visualizar quando for programar o seu equipamento. E aí, sem medo de administrar uma boa largura de pulso, ok? E já aproveitando este espaço, se for trabalhar com, novamente repetindo, olha, se você for trabalhar com eletrodo pequeno, do tipo caneta ou agulha, até
100 microsegundos você trabalha com uma segurança muito boa. Agulha, 75, 50. Caneta, pontual, eletrodo pequenininho, 75, 100. E se você vai para um eletrodo maior, um eletrodo de carbono, um eletrodo autoadesivo, um tamanho maior, então você já pode levar essa largura de pulso para o máximo do seu equipamento. Assim você garante que com poucos cliques no seu botão de intensidade você já atinge um ponto eficiente aí de trabalho, ok? Então você vai determinar isso dentro do último recurso que você programa depois de ter dado o start, entra o botão de dose. Numa sequência lógica, largura de pulso primeiro, você diz para o equipamento qual espaço que você deseja. O segundo parâmetro, a frequência. Quantas vezes você quer repetir este pulso? Aí estará de acordo com alguns objetivos terapêuticos. E o terceiro ponto importante é, após largura de pulso e frequência determinados, você diz para o equipamento quanto tempo total de terapia, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, enfim, depende do seu objetivo também. E aí sim, aperta o botão Start e sobrou o botão mais ou menos para você administrar a dose. É claro, aí você parte com o botão positivo, levando a sua amperagem 1 mA, 10 mA, 15 mA, enfim, até o ponto, até o nível sensorial ou motor que você deseja com o seu paciente. Joia? Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo possa te ajudar a ver, a visualizar melhor os parâmetros da eletroestimulação e assim te ajudar a construir aí uma terapia de maneira mais segura, uma maneira mais tranquila para você trabalhar sem medo de operar o seu equipamento, sabendo e visualmente percebendo, entendendo o que está acontecendo na programação do seu equipamento. Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Fiquem bem e espero vê-los o quanto antes. Espero vocês aí num próximo conteúdo. E se você gostou, deixe aqui embaixo seus comentários, deixe sua pergunta. Procuro responder a todas elas. E, inclusive, se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui para nós, que nós vamos desenvolvendo esses conteúdos para facilitar a nossa vida cada vez mais aí no nosso dia a dia. Valeu, grande abraço e até a próxima.